Um prazer contar com vocês novamente no nosso programa Um Fato, Duas Visões, programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação através da professora Neide Noffs, minha companheira de todos os programas, agora já há 3 anos. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Ana Laura Schillmann, que vem falar sobre adolescente e saúde. Tudo bom, Ana? Tudo bom, e vocês? Tudo bem. Primeiro, queria agradecer o convite, essa oportunidade de estar aqui participando com vocês desse momento de conversa, né? Então, há muito tempo, quando a gente pensa em adolescente e saúde, primeiro a gente tinha a questão de para que médico vai? Né? Depois a ideia de que é o momento da educação sexual do adolescente, basicamente para prevenir a gravidez. E hoje, o que você pensa sobre adolescente e saúde? Então, acho que hoje a gente está muito mais voltado, né, quando a gente fala em saúde, para as questões da saúde mental mesmo. Existe todo um movimento, sim, com a questão da sexualidade, a questão das drogas, né, que acho que tradicionalmente eram o que preocupavam as pessoas. Só que hoje o que a gente observa quando a gente chega no consultório, você fez a pergunta qual é o médico? Ainda os pais querem muitas das vezes os pediatras, os adolescentes querem os médicos de adulto, e aqui no Brasil a gente não tem muito a figura do herbiatra, né, que é um médico que iria cuidar desse caminho, né, ou desse pedaço do caminho. Ele teria uma especificação, como você colocou no começo, né, para poder lidar com as questões da sexualidade, do desenvolvimento do corpo, mas também o manejo das questões ditas mais emocionais, né, um preparo melhor para lidar com a gente nessa fase do desenvolvimento. Mas hoje o que a gente tem visto muito são realmente as questões ligadas à saúde mental. Então, a angústia, o suicídio, né? Acho que a questão da sexualidade, como a possibilidade de uma experimentação de vários papéis, de vários sexos, de várias experiências, de vários gêneros. Então, a gente percebe também a questão do suicídio, né? Como uma questão crescente dentro da escola, crescente fora da escola. Então, acho que hoje o papel do psicólogo, quando a gente fala em saúde, quer seja nos ambulatórios públicos, quer seja na condição, né, do consultório particular, eu acho que são esses os temas que mais aparecem. E a gente muitas vezes tinha essa ideia, né, assim, a adolescência é uma fase complicada e uma certa tolerância, ou eu diria intolerância, uma certa indiferença às angústias da adolescência. Você acha que isso mudou? Eu acho que os adolescentes aprenderam a jogar isso melhor na cara do adulto. Nesse sentido mudou, né? Porque eu acho que a angústia que vem sendo trazida, ela é cada vez mais potente, no sentido de que eu posso atentar contra a minha vida, né? No sentido de que eu quero ser escutado, e se você não me escutar, eu vou atuar sobre essa não escuta, né? Acho que isso realmente mudou. E acho que o profissional, o psicólogo, até mesmo o profissional da educação, ele está sendo forçado a lidar com essa realidade, né, e de certa forma aprender a ouvir esse adolescente de uma forma nova. E o que seria essa forma nova de... Acho que a gente tem que levar eles um pouco mais a sério, né? Eu acho que hoje, por exemplo, quando eu era adolescente, tinham diferenças, obviamente, do que foi a adolescência dos meus pais para o que estava sendo a minha adolescência. Entre eu e os meus pais é uma diferença pequena, são 20 anos. Né? Hoje não, hoje a gente encontra pais com uma diferença, né? A própria condição cultural, econômica, né? Tem se adiado a gravidez, se tem filho mais tarde, então acho que isso aumenta em anos e nós temos uma mudança, né, advinda da internet e de todas essas redes de comunicação que está mudando muito a estrutura e a convivência, né? Então, acho que hoje o adulto, quer seja na função de pai, de tio, professor, terapeuta, acho que ele tem que começar a olhar para esse adolescente, assim, menos um adolescente que vivia no mundo da fantasia e que na hora que um pai ou uma pessoa de autoridade vinha e colocava um limite e por condições daquele momento a gente acabava obedecendo muito mais. Hoje não, é um adolescente que às vezes não tem essa autonomia psíquica que ele gostaria de ter, mas ele tem essa arma, né? A arma que às vezes pode ser lidar com as questões do mundo
cibernético, né, do mundo que está fora. Então, eu acho que o adulto hoje ele tem que atentar e cuidar muito mais desse adolescente, porque o adulto tem uma concorrência, eu sinto, né? Ana, que assim, o adolescente tem que ser revisto. Porque o que se dizia do adolescente, até chamava-se a idade do aborrecente. Sim. Então, já antes de chegar na adolescência, já tinha uma ideia de que ele daria problema. E hoje, a gente sabe, ele não dá problema. Ele simplesmente extravasa uma leitura de mundo que o adulto, de repente, não sabe lidar. Sim. E aí, não sabe lidar, e aí fica, mas ele já é aborrecente, já fica. Como você vê essa mudança de mentalidade entre o pai, que quer ver o aborrecente, e não necessariamente o informante do mundo atual, né? Eu acho que a gente vê eu vejo os pais muito mais, às vezes, numa posição defensiva. Por isso que eu acho que está aumentando a violência e, em alguns momentos, a agressividade. Eu acho que quando você fala dessa visão, eu concordo plenamente, né? Então, assim, o que eu estou expressando? Meus pais nunca estão em casa, né? Meus pais estão trabalhando para me dar uma condição melhor, que às vezes é para eu viajar e é para eu ficar longe. E quando ele está chamando atenção, né, quer seja num corte, né, numa tentativa de abandono da escola ou uso de substâncias, eu acho que ele está dizendo isso, você está indo cada vez mais longe para uma situação em que você diz que vai ser melhor para mim, mas eu quero você aqui agora. Então, eu acho que o adulto, talvez de certa forma, né, também esteja sofrendo muito mais porque não sabe lidar. Né? Quando eu falo da diferença, quer dizer, meus pais provavelmente foram extremamente obedientes aos meus avós e não reclamavam. Eu era obediente, mas eu reclamava, né? Os meus sobrinhos reclamam, questionam e até, às vezes, obedecer vai um tempo um pouco maior. Então, eu acho que esses pais estão tendo que se reeditar, né? Não adianta eu olhar mais para a minha adolescência só, eu tenho que olhar para isso que está acontecendo agora. Eu tenho discutido ou pensado um pouco nessa história de essa excessiva valorização dos pais, no sentido de que parece que tudo isso é uma tarefa do pai e da mãe, e se falta pai e mãe, tudo vai dar errado, né? Você não acha que tem um pouco ao fazer essa valorização e ao mesmo tempo demandar desses pais uma produção intelectual, profissional, que é incompatível com a presença, a gente deveria também pensar na importância de que as crianças, desde pequenas, portanto os adultos, tivessem adultos de referência importantes na vida dela? Sim, eu acho que eu penso mais nos pais ou na figura dos pais muito mais desta forma, né? Eu acho que sim, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser o irmão. O que acho que falta são figuras de referência que me escutem. Estava aqui usando a palavra pai e mãe porque as famílias estão ficando menores, a gente está morando em espaços menores, muito embora a internet me leve para muitos lugares, né? Mas a gente vai vendo que fica. Eu concordo com você, eu acho que os pais não são os culpados disso. E culpá-los também não vai resolver, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o adulto, né? Que papel que esse adulto está tendo. Se às vezes eu recebo no consultório falas, ok, que é do lado dos adolescentes, mas recebo falas em que assim, minha professora disse que é para eu resolver isso em casa, né? E às vezes o conflito é um conflito de sala de aula. Então, a hora que eu levar isso para casa, esse pai realmente, talvez não seja o papel dele. Então, eu não sei se o adulto está abrindo muito mão do espaço de adulto e a gente está tendo uma adolescência, né, cada vez maior, e as pessoas estão se permitindo, porque nós também adultos estamos no meio da internet, né? Assim, eu tenho o Insta, eu tenho o WhatsApp, eu também sei jogar o joguinho eletrônico, eu tenho alguns instalados no meu celular, né? Eu também posso chegar numa aula e começar a navegar, enfim. Então, acho que essa questão dessa mudança também não é muito clara para a gente. Acho que quando aqui eu falo dos pais presentes, não é numa quantidade de tempo, mas é presente no interesse pela vida do outro. Porque eu fico pensando que essa hipervalorização da presença dos pais, de alguma forma, também desvaloriza presenças que podem ser significativas e importantes e não menores. Né? Eu lembro, por exemplo, a minha adolescência, eu tinha avó que morava em casa, mãe que não trabalhava,
mas a minha empregada tinha uma importância significativa na minha vida, né? Ela foi a mesma empregada da minha casa desde que eu nasci, até quando eu casei. Então, ela tinha ali uma presença significativa na minha vida, para além do meu pai e da minha mãe. Então, tenho alguns clientes cujos pais mais ausentes tiveram essa importância, as pessoas que estavam lá na casa, que alimentavam, que vinham chegar da escola, mas que acaba ficando como uma coisa menor, errada. Né? Assim, eu ficava com a empregada porque meu pai não tinha. Podia ser, eu tinha esse adulto de referência. Como é que você vê isso para a adolescência hoje? Então, eu acho que é o comprometimento. Né? Eu concordo com você, eu acho que assim, se você tem, na minha opinião pelo menos, né? Se eu tivesse um adulto que tenha uma permanência na minha vida, né? Eu acho que não tem essa permanência. Então não tem essa permanência da empregada, né? Quando se tem a empregada, não tem a permanência do professor, né? Porque agora tem uma série de situações em que você vai fazendo módulos, né? Então esse adulto não fica tempo suficiente na minha vida para eu criar vínculo, para eu criar laços, para eu criar intimidade, né? Eu vejo hoje os adolescentes, eu vejo isso muito aqui na faculdade, o quanto está difícil para esses nossos alunos criarem intimidade. Você convida às vezes um aluno para tomar café e ele te olha como se você estivesse convidando para uma coisa estranha. Você vai tomar café comigo? Não, eu vou tomar café, eu estou convidando você. Você quer? A gente senta, termina essa conversa. Eu acho que isso tem a ver com a permanência do adulto na minha vida. Né? Eu também tive a oportunidade de morar muito próxima da minha avó, de estar junto, né? De crescer nesse ambiente. E tinha um lugar que eu podia fugir quando eu, adolescente, brigava com os meus pais. Só que hoje, às vezes, nem isso a gente tem. Então, a gente está falando bastante dos adultos, da relação com o adolescente. Eu fico com uma preocupação. Quem é o adolescente? Quais características ele tem hoje? Enfim, a identidade do adolescente na contemporaneidade. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente está numa situação de construção, né? Eu acho que esse adolescente hoje, ele está passando por uma série de mudanças, né? A vida do adolescente, acho que da vida da sociedade como um todo. Então, muitas coisas que a gente vê, né? Assim, a gente usa na disciplina, a gente usa a teoria do Erikson, que é importante, os alunos precisam saber. Então, na cabecinha dele, na época dele, as coisas eram sempre muito certas, muito corretas. A própria noção de identidade. A própria noção de identidade. E hoje, o que a gente vê, passados tantos anos, é que as crises, como ele coloca, existem, a gente percebe que as pessoas têm que elaborar, mas às vezes elas estão acontecendo um pouco antes, em termos de idade, em termos de situação. Muitas situações ligadas à cultura, condição política, condição econômica, né? Uma situação, por exemplo, que aconteceu na disciplina. Os alunos insistiam comigo que nós acabávamos trabalhando, nós estamos falando de adolescente, nós estamos falando de um adolescente PUC, classe média, e eu dizia para eles, gente, a roupa muda, mas o desejo pela roupa, pelo tênis, né, o corte de cabelo, a questão da sexualidade não muda. E aí, como eles ainda são, né, adolescentes, eles foram atrás, eles fizeram algumas entrevistas e eu achei muito nobre, muito maduro dos alunos quando eles falaram, professor, a gente escolheu fazer essas perguntas para justamente dizer que existe uma diferença do adolescente da situação de uma falta de condição financeira ou cultural, maior ou menor, mas a senhora estava certa. Ganhei o semestre, não foi nem meu dia. Por quê? Porque a gente vê que essa construção, ela é coletiva, né? Assim, não importa a condição financeira, então eles estão experimentando a sexualidade, eles estão experimentando novos papéis, eles estão experimentando novas coisas, né? Assim, então, essas características do experimentar, do provocar, do perceber, por exemplo, a gente tem visto que a juventude está voltando às ruas, né? Antes eles ficavam com medo, assustados, agora estão enfrentando, quer dizer, esse enfrentamento, né? Esses adolescentes, por exemplo, que a gente vê em shows, que eles ficam lá 2, 3 meses na porta, querem a busca do ídolo. Isto me parece que é uma permanência, né? Porque antes não existia de forma tão visível. Então, eles mantêm essa característica de conhecer o mundo, né? E aí de provocar, quer dizer,
E a relação, como fica nisto, né? Então, isso permanece, né? Isso a gente querer um permanece, ídolo, a gente querer crescer, com certeza. Eu acho que o que você está falando é um pouco assim, adultos e adolescentes Exatamente. e jovens tentando lidar também com um mundo que está muito diferente. Sim. Né? A gente não cresceu com celular, a gente não cresceu com computador, a gente não cresceu com uma relação mediada, né, por esses meios. Eles estão crescendo, mas eles também não têm um feedback de uma geração anterior. Então, acho que quando você fala que eles estão voltando para a rua, eu acho que a gente está conseguindo conviver melhor com essas realidades e desenvolver um projeto de vida, de grupo, de comunidade, né, diferente. Inclusive a questão da própria saúde. Né? Outro dia me perguntaram, nossa, mas eles vão para a internet e por que eles continuam engravidando? Eles têm a informação. Né? A gente passa informação, a internet passa informação. Mas e o desejo da própria família? Isso é adolescente. Eu não penso no que vai acontecer depois. Então, eu quero sair da casa dos meus pais são chatos, isso continua. Uma forma é engravidando, porque na minha cabeça eu vou engravidar, vou morar com ele, né? E ok, Romeu e Julieta. Eu só por curiosidade. Conversei com um grupo do Hospital das Clínicas uma vez sobre isso, e eles me informavam o seguinte, por mais que se dê a informação, a afetividade rola. Então, quando perguntava para a menina, mas você não sabia que podia engravidar? Saber, eu sabia. Mas eu não ia falar para ele naquela hora, põe camisinha. O afeto por ele falou mais alto. Não adianta vocês me informarem, eu quero afeto. Então, e é exatamente a mesma frase que eu escuto de alunos da medicina do 2º, 3º e 4º ano. Né? Então permanece a mesma... Permanece, mas eu vou pedir isso para ele? Na hora. Né? E outro dia eu brinquei, eu falei assim, poxa vida, mas existem algumas situações na sexualidade que não mudam, né? Assim, camisinha no bolso não faz diferença. Ah, Ana, né? Que assim, e são adultos, e são médicos, e tem o outro lado, né? Então, acho que isso também são processos que não mudam. Ainda biologicamente, existem situações que elas não têm como mudar. Né? Existe também uma outra curiosidade minha, que é o seguinte, a gente fala muito da importância da conversa, do diálogo. Mas o que a gente vê às vezes, nós estávamos conversando um pouco antes, que as pessoas falam de uma conversa onde só um dirige a palavra. Um tem a verdade absoluta e o outro é sempre um aprendiz. O que você dá pista para as pessoas hoje em relação ao diálogo, monólogo, coletivos? Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir um pouco mais, né? Talvez o que eu fale seja besta, mas na medida que a gente parou de ler romances, ler histórias, a gente também parou de ouvir e perceber o outro. Né? Eu concordo com você. Né? Existe uma frase feita, vamos sentar, vamos dialogar, mas ninguém quer ouvir. Então, não tem diálogo se não tem querer escutar e mudar. Né? Não é mudar a minha opinião, mas assim, acho que é entender para esse momento, para essa situação, o que seria o melhor. Então, eu acho que diante da adolescência, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente também estava falando sobre, né, você disse que a grande questão hoje do adolescente é a saúde mental. Como que você vê esse processo de medicalização, né? Então, o adolescente, antigamente era uma fase, deixa passar, né? Ele vai se trancar no quarto, isso passa. Mas hoje parece que nós temos aí uma medicalização importante. Como é que você tem sentido essa questão? Então, eu acho que a gente está roubando dos adolescentes a dor. E um momento da nossa vida que é muito importante a gente aprender a lidar com dor, frustração, dificuldades, situações que acabam sendo mais difíceis, né? Que acho que isso também faz parte da adolescência. Né? Adolescência tem muito a ver com adoecer, né? Vem de adolecer. Então, não é que eu preciso ficar doente, mas eu preciso viver esse momento mais difícil, mais doloroso, né? Que qualquer processo de adoecimento traz, para que eu possa amadurecer. Né? É a mesma coisa que fruta. Se a gente deixa uma fruta no calor, né? O calor é péssimo, tanto é que a gente desenvolveu e briga por ar-condicionado. Mas, ao mesmo tempo, se aquela fruta não ficar no calor, eu também não vou comer. Né? Ao mesmo tempo que calor demais, logo apodrece. Então, às vezes o que me preocupa
é que a questão da medicação, ela tira esse amadurecimento, digamos, bom, né, necessário, mesmo que dolorido, e eu adio essa dor, né? Existem, claro, situações em que existe uma doença ou física ou psiquiátrica. Você pode dizer uma que realmente é diferencial? Uma situação diferencial, por exemplo, assim, pessoas que têm processos ligados às psicoses de uma forma geral, né? Adolescentes ou fim de adolescentes, adultos jovens, em que a gente percebe que ele realmente vive numa realidade ou ele está numa situação de mundo em que ele não consegue conviver com as outras pessoas. E isso traz sofrimento. Numa outra ponta, pensando numa doença física, o câncer na adolescência, né? Que também ambas as situações trazem depressão, trazem afastamento, trazem afastamento do grupo, né? Da cultura. Não sei se vocês sabem, mas uma jovem que tenha, uma jovem ou um jovem, né? Tanto faz, que tenha câncer, por exemplo, eles não podem passar esmalte, né? O cuidar, o esmalte, a maquiagem, são coisas que fazem parte desses rituais. E essa pessoa não vai poder utilizar, né? E isso às vezes vai sendo a gotinha final ou a gotinha que explode uma situação de depressão. E que em alguns momentos realmente ele vai precisar de uma medicação para ter força, para poder, né, conseguir sair desse lugar, né? Eu acho interessante porque falar em adolescente, às vezes, né? Tem uma neta adolescente, eclode da forma assim, é a hora dos bailes, é a hora da saída à noite, é a hora da alegria. Se algum momento é depressão, em algum momento é muita alegria. Então, vamos com os amigos, vamos para onde, vamos para lá, vamos para cá. Quer dizer, esses adultos precisam se atualizar, porque eles continuam nas festas, por exemplo, é um marco as festas de 15 anos, né? Então, vai para a festa e dança a valsa. Então, também eles têm momento de alegrias, né, Ana? No sentido de compartilhar brincadeiras que nós adultos podemos achar bobas ou não gozadas, não para entretenimento. Mas eles dão muita risada de muita coisa que está acontecendo no mundo. Contam, pegam esses joguinhos. Então, eles também têm seus momentos de alegria. E nós, adultos, temos que também, talvez, valorizar, né? Eu sinto que... Para com essa brincadeira, sabe assim? Então, aquilo que me incomoda é que eu não permito, né? Por exemplo, tentando juntar um pouco com a tua pergunta da medicalização, a gente vai ter que entender que existe e tem que existir, mas você vai observar que vão ter adolescentes que não têm alegria, ele passa direto para euforia. Então, é um negócio que extrapola, né? Que ele aí ele não segura aquilo, não dá conta. Então, explica a euforia, porque eu acho que é uma coisa importante. Eles confundiram alegria com euforia. Ele chega, um adolescente de um comportamento normal pode ir numa dessas festas, né? E aí, de repente, ele não para de falar, ele não fala, mas de repente ele não para de falar. Aí ele fica falando naquele assunto semanas, né? E ele não muda o assunto, ele não consegue, então ele pensa na próxima, ele só vive para a próxima, ele se organiza para a próxima, ele vai largando tudo isso. Isso é uma euforia, né? Você olha, você fala, nossa, que bom, meu filho saiu do quarto, né? Tava ali tão triste no quarto, não, mas agora é tudo na rua. Isso pode ser indício de uma doença, né, emocional, uma doença psiquiátrica, numa situação um pouco mais grave até. Aí acho que precisa da medicalização. E lembrar, sim, que eles têm muita alegria. E muitas vezes a alegria é com coisas extremamente diferentes da nossa. Né? Uma situação que eu vejo que tem uma cisão, uma mudança, né? Vai ter um programa humorístico por esses dias. Stand-up. E aí, essas pessoas, elas têm, que eu sei que vão nesse programa, que está dando na rádio, elas têm uma visão do humor muito ligado à ridicularização, ao bullying, né? A pegar uma característica de uma pessoa que hoje a gente tende, né, a colocar numa situação, digamos, de fragilidade e que a gente não quer bullying. Sei lá, por exemplo, obesidade. Né? Então, porque é gordo. Os adolescentes ou os adultos jovens de hoje, eles não querem mais saber desses programas.
né? Pelo contrário, eles ferrenhamente vão contra, não, porque você não vê, porque não pode ver, né? Isso gera grandes polêmicas. Então, coisas que talvez a nossa geração morresse de dar risada e se divertisse com isso. Ao mesmo tempo, com que muitas vezes eles se divertem. Cada um na sua casa, né? Entram numa competição de jogo eletrônico, que parece que ele está jogando sozinho, mas não, ele tem uma equipe, né? E eles passam horas realmente se divertindo com isso. E a gente dizendo, sai do quarto, larga esse celular, você não sai disso daí, isso não é vida, né? Então, eu acho que a gente precisa se atualizar um pouco, quer seja por sermos profissionais da área da saúde, quer porque somos pais, tios, avós, professores, o que está dando prazer? E tentar entender, né? A gente pode pensar, de alguma maneira, numa sequência, né, de infância, adolescência, juventude, maturidade. Bom, daí nós vamos falar depois com o gerontologista. Sim. A gente está quase terminando o nosso programa e nem sempre a gente consegue fazer a pergunta que você gostaria de trazer o tema, né? Então eu vou te dar um tempo aí para você falar se alguma coisa que você gostasse de falar para o nosso telespectador. Tá, eu acho que eu vou roubar a frase da Neide, ou vou reafirmar a sua frase. Eu acho que a gente tem que aceitar que a adolescência e o adolescente existem, né? E existem, de certa forma, com sofrimento. Eu acho que, se eu posso usar esta palavra, o grande drama que eu vejo na minha experiência clínica é que quando o adolescente não é escutado, né? Ou ele é ridicularizado, ou ele é simplificado diante do adulto, né? Eu acho que esse é o maior mal realmente que a gente pode fazer para as pessoas que estão vivendo essa fase da vida. Porque a sensação de abandono fica gigante, né? E nós vamos ter que nos abandonar hoje, terminar, quando a gente vai ficando mais divertido. Obrigada, Ana, pela sua presença, pela sua disposição. Obrigada, Neide. Até uma próxima oportunidade.